O esporte, ele ensinou pra mim o que nenhuma faculdade ensinou, o que nenhum relacionamento ensinou, né? Eu acho que pedalar, estar em cima da bicicleta, a gente passa por tudo isso, né? A gente passa por esses momentos de impaciência, de imediatismo, de querer controlar tudo, e aí a bike vai te mostrando, peraí, não é assim do jeito que você tá imaginando. Então o esporte, ele me ensinou muito, e eu acho que a relação com as pessoas me ensinou muito também. Eu não era uma pessoa que me relacionava muito com outras pessoas, né? Eu tenho a confirmação de que eu faço um trabalho que realmente... e não sou eu que transformo a vida das pessoas, eu falo isso, né? E nem a Lulu, nem as professoras. Na verdade, a gente só entrega uma outra ferramenta. Quem transforma a vida de vocês são vocês mesmas, né? Não somos nós. A gente só mostra pra vocês que é possível. E aí vocês abraçam aquilo e se transformam, né? Então, isso pra mim é a confirmação, todo dia. Sempre tem alguém que não seja aluna, às vezes no Instagram. Nossa, eu vi o que você postou ali, nossa, aquilo serviu pra mim, sabe? Aquele texto que você escreveu. Então, é isso. É todo dia uma demonstração de que eu tenho que continuar. Este é o Na Roda do Estema, um podcast sobre bike, estilo de vida, performance e histórias que inspiram. Aqui, a gente compartilha as trajetórias de quem vive e tem paixão por pedalar. Pessoas que transformam o esporte em propósito e inspiração. Gravado no estúdio Estema, onde o esporte e as boas conversas se encontram. Sejam bem-vindos e bem-vindas na Roda com Gisele Gasparotto. Aí você deve estar pensando assim, nossa, quem é essa? Hoje a gente vai ter um episódio especial, onde quem normalmente entrevista vai passar a ser entrevistada. Eu sou a Joceline, a Jo, uma das alunas da Lulu. Estou aqui com mais duas alunas, a Simone. Eu sou a Simone. E eu sou a Iesca. Isso. E nós somos convidadas de honra especiais, cobaias, porque nenhuma de nós faz isso, para termos a honra de poder apresentar a Gi hoje, a nossa querida Gi. E eu vou descrever, inclusive, um pouquinho, vou trazer os adjetivos. Eu preciso ler, gente, porque é muita coisa. A Gisele é atleta, empreendedora e apresentadora, mas, sobretudo, a pessoa por trás disso tudo aqui. A Gisele tem uma história impressionante com ciclismo, concordo, mudou a vida de muita gente, ajudou a criar uma cultura, uma comunidade, uma assessoria. É ciclista, empresária, fundadora e treinadora da Lulu Ciclismo e apresentadora do Na Roda do Estema. Ela já contou a história de muita gente e hoje é o dia de a gente poder conhecer a história dela. Gi, hoje você passa da cadeira de apresentadora para a cadeira de entrevistada. Bem-vinda ao seu próprio podcast. Como é que você está se sentindo? Gente, eu tô nervosa aqui, ó. Não sei, nem parece que eu tô no mesmo lugar toda semana. Parece que eu tô num lugar diferente, mas muito feliz e animada com essa entrevista e com essa possibilidade que vocês estão proporcionando para mim. Obrigada. Ai, obrigada a você. Obrigada a você. Tá todo mundo com frio na barriga aqui, né? Mas, enfim, a gente preparou isso aqui com muito carinho. Temos a Jéssica por detrás das câmeras, que foi a roteirista aqui. Exato. Mas foi delicioso poder passar aqui umas 2 semanas falando sobre você e preparando isso aqui, acho que com muito carinho. Então, espero que para você seja bom, tá? Com certeza, já tá sendo. Maravilhoso. Que bom. Então, vamos lá. Eu vou começar com a primeira pergunta aqui. Quem te vê como atleta, empreendedora e apresentadora, tem um outro lado que a gente ainda não conhece, né? Quem que é a Gisele pessoa quando ninguém está olhando? Gente. Ah. Olha, eu falo que eu sou um pouco de tudo, na verdade, porque eu já fui muita coisa e eu acho que eu tenho uma capacidade de mudança também grande. Porque eu sempre ouvi muitas pessoas falando, as pessoas não mudam, as pessoas são sempre iguais, elas nunca vão mudar. E eu me vejo mudando o tempo todo. Então é difícil definir quem eu sou. Eu gosto de falar que eu não sou, eu estou. Então, tem vários momentos, assim, eu estou de uma forma. E hoje,
Eu acho que eu estou uma pessoa mais leve. Eu não era uma pessoa muito leve, eu era uma pessoa no sentido de me pressionar muito e buscar muito sempre a perfeição. E isso me consumia demais, consumia muita energia minha, né, há anos atrás, assim, de querer sempre entregar tudo perfeito, ser perfeita, de fazer tudo certo. E aí eu me tornava uma pessoa muito crítica comigo mesma e muito crítica com os outros também, né, como consequência. E hoje eu, depois de anos, né, e eu acho que, como meu pai diz, você aprende pela dor ou pelo amor. Acho que eu apanhei bastante e consegui mudar muita coisa dentro de mim, assim. E hoje eu me vejo uma pessoa mais leve, mais paciente, comigo, principalmente, né? Com os meus erros, com as minhas questões e, consequentemente, com os outros também. E uma pessoa que entende que a gente não tá no controle de nada. E eu sempre quis controlar tudo. Eu sempre fui uma pessoa que sempre quis controlar o tempo, as ações e planejar tudo. E hoje, claro, continuo planejando um pouquinho, mas sabendo que aquilo pode não acontecer da forma como eu tô imaginando. Então, acho que é essa pessoa que eu sou hoje, assim, menos controladora, mais paciente e mais leve. Ai, que bom. Que momento da tua vida a leveza chegou, assim? Você teve algum marco, algum fato, ou ela veio de maneira natural, orgânica? Não, acho que aconteceram várias coisas, assim, na minha vida, e o ciclismo, com certeza, foi uma dessas coisas, né? O esporte, ele ensinou pra mim o que nenhuma faculdade ensinou, o que nenhum relacionamento ensinou, né? Eu acho que pedalar, estar em cima da bicicleta, a gente passa por tudo isso, né? A gente passa por esses momentos de impaciência, de imediatismo, de querer controlar tudo, e aí a bike vai te mostrando, peraí, não é assim do jeito que você tá imaginando. Então, o esporte, ele me ensinou muito, e eu acho que a relação com as pessoas me ensinou muito também. Eu não era uma pessoa que me relacionava muito com outras pessoas, né? Eu sempre fui meio bicho do mato, assim. Eu sempre fui muito exatas, né? De trabalhar na área administrativa, financeira e planilha e não sei o quê. Então, a coisa que eu menos gostava era ter contato com as pessoas. Eu queria resolver tudo por e-mail, sabe? Queria... reunião presencial, não dá pra gente fazer um e-mail e resolver isso. Eu tinha essa barreira, né? E quando o ciclismo entrou na minha vida, consequentemente a Lulu, e eu comecei a ter contato com as pessoas e ter que exercitar o relacionamento, aí eu acho que foi nesse momento que eu aprendi, primeiro, que sim, eu posso mudar, segundo, que as pessoas são diferentes e por isso eu preciso me relacionar de forma diferente com as pessoas, né? A forma como eu falo com a Simone não é a mesma que eu falo com você, não é a mesma que eu falo com a Iesca, porque cada uma recebe de uma forma, então eu estou aprendendo, eu falo que a gente nunca aprende tudo, né? Mas eu estou aprendendo a fazer a leitura das pessoas e como elas gostariam de ser tratadas, como eu devo falar com elas ou passar alguma orientação. Então, acho que a leveza vem daí mesmo, de relacionamento. Que legal. Muito bom, muito bem. Muito obrigada. Eu vou continuar aqui no mote quem é a Gisele hoje, tá? Essa aqui é uma pitada de curiosidade. Se alguém chegasse na sua casa agora, tá? O que ela encontraria de cara que iria te entregar? Que fala, entendi, cheguei na casa da Gisele. Ou, com certeza. Ou o fator surpresa, tá? Então, acho que pode ser as duas coisas. Não, de saber que é minha, com certeza são as coisas de bike. Imagino. Deve ter isso. Os troféus, as medalhas, até a Shiva, que é minha cachorra, ela é louca por medalha. Ai, eu chego com medalha, ela já quer, já pega, já quer brincar. Ela tem. Acho que é brinquedo. Na caminha dela é cheio de medalha, que ela fica arrastando as medalhas pra caminha dela. Então, com certeza, coisas de bike. Tá. E o outro lado, o que de repente a pessoa fala, nossa, na casa da Gi tem isso aqui? Por outro lado, eu sou uma pessoa muito espiritualizada. Então, não é superstição, é conexão mesmo. Eu tenho mandalas, eu tenho coisinhas assim de energia,
sabe, eu sou muito ligada a essa coisa de energia, então acho que é uma coisa que ninguém sabe, poucas pessoas sabem, e que eu tenho bastante na minha casa. Ai, Essas, como chama? Amuletos. Amuletos, essas prismas, sabe? Pedras, incenso, essas coisas. Muito Gisele bom, Mitchell. adorei, adorei. Muito bom, então agora acho que a gente podia voltar um pouquinho mais, né? O que vocês acham? Vamos lá. Voltando então, Gi, para o seu passado. Não tem Ai. passado assim, você é jovem. Meu passado muito recente. Seu passado muito recente, que somos todas jovens. Como era você antes do ciclismo entrar na sua vida? Você consegue fazer uma imagem de você, tanto assim fisicamente, quanto de cabeça, quanto de atitude, de quem era você antes de ter a bicicleta? Eu falei um pouquinho disso, que eu era uma pessoa muito mais estressada, mais impaciente, mais intolerante. Eu era. E eu consigo ver isso hoje. Na época eu não via. Mas eu tinha dificuldade de me relacionar com as pessoas, no modo geral, assim. Acho que isso fisicamente, apesar de eu vir do esporte, eu sempre tive uma luta gigante com a balança. Então isso para mim sempre foi uma questão. Não desde infância, mas da vida adulta, assim, mais jovem, adulta, para depois que eu tive a Maria Clara, que eu tive uma dificuldade na gravidez e acabei tendo que parar de fazer exercício, eu engordei pra caramba, fiquei 22 quilos mais pesada, e depois esse processo de voltar foi muito difícil pra mim. Então, fisicamente também totalmente diferente do que eu sou hoje. Então, eu olho pra trás, eu não consigo me ver ali, né, como aquela pessoa que eu era. Porque eu realmente mudei muito, de fato, assim. E então, acho que é isso. Eu era uma pessoa muito estressada, vamos dizer assim. Se fosse definir uma palavra. Estressada. Tá. Quais foram as pessoas que você acha que realmente deixaram uma marca em você? Não só em relação à bicicleta, ao ciclismo, mas como pessoa. Marcas positivas ou Tanto negativas? faz. Não, positiva meu pai. Eu tenho meu pai muito como referência. Ele sempre foi o meu ídolo, assim, de sempre. Desde criança, sempre muito próxima dele. Então, muitos ensinamentos que eu tive e que eu levo, que eu trago até hoje na minha vida, vieram do meu pai. Assim, de conversas, de conselhos e tal. Eu tive muitas referências, e olha que engraçado isso. Talvez por isso eu hoje queira trabalhar tanto com mulheres. Porque eu tive muitas referências masculinas na minha vida. O meu pai, os meus primeiros diretores, e talvez essa minha postura, que eu acho que eu estou mudando, mas uma postura mais firme, mais séria, mais agressiva, vamos dizer assim, veio muito da minha relação com homens. O meu pai, os meus diretores, que eu comecei a trabalhar, eu tinha 17 anos com seguros, e eles que me formaram, né? Os meus diretores. Então, e os dois ex-militares, sabe? Com uma educação muito rígida. Eu estudei em colégio adventista a vida inteira, que era disciplina e rigidez, e você não pode sair sabe, a saia tinha que estar na altura medida por régua. Então, eu vim de uma educação, de uma influência muito rígida. Então, acho que isso explica também um pouco, de certa forma, essa rigidez que eu cresci, que eu construí durante muitos anos, e que agora isso se quebrou um pouco. Então, acho que as minhas referências, assim, de formação são essas. Muito bom. E quem que acreditou em você antes de você mesma acreditar? Quem que acreditou em mim? Eu acho que, voltando pro meu pai, né? Eu acho que sempre foi, assim, a minha família, meu pai, ele sempre me apoiou em tudo. Mas, assim, eu confesso que, assim, eu sempre também fui muito decidida no que eu queria, sabe? E eu nunca tive essa dificuldade essas coisas, isso que a gente tem, geralmente, a mulher, né? Principalmente de não acreditar em si mesma. Eu sempre acreditei. Eu nunca tive talvez pela educação que meu pai me deu, que ele nunca fez diferença de mim pro meu irmão, né? O meu irmão mais velho.
Então, não tinha essa coisa na minha família de, você não pode fazer isso porque você é menina, isso não é pra você. Eu sempre fui meio que tratada de igual pra igual, então eu não cresci Que legal. com essa barreira de você não pode, você não é capaz, isso não é pra você. Então, pra mim sempre foi uma coisa muito natural. De, não, eu vou tentar, e se não der, tá tudo bem, e o meu irmão faz, eu quero fazer também, e nunca ninguém me barrou, então acho que foi mais a criação que meu pai e minha mãe, né, me deram. certeza. Mas você lembra de alguma situação, desculpa, Ju. Pode falar. Você se lembra de alguma situação específica, assim, de que você achava que você não daria conta, e você foi lá e fez, e sei lá, alguma conversa que ele teve com você pra... Eu quis começar a trabalhar muito cedo. Nem foi por necessidade, foi por uma questão que eu queria. Eu não sei, eu sempre tive isso dentro de mim que eu queria ser independente. Com 15 anos. Eu virei para meu pai e falei, pai, eu quero trabalhar. Aí ele tomou um susto, falou, como assim? Eu falei, não quero trabalhar, mas você não precisa trabalhar. Eu falei, mas eu quero. Aí ele falou, eu vou arrumar uma entrevista para você então. E aí ele conhecia umas pessoas, me arrumou uma entrevista. E ele arrumou essa entrevista achando que eu não ia passar. Por quê? Porque era uma entrevista de trabalhar numa recepção e a idade mínima era 18 anos. E eu tinha 15. E aí ele falou, vou arrumar só pra ela Que tal fácil? parar de me encher o saco. E ela não vai passar, ela vai ver que não é tão simples assim a vida. E aí eu lembro que eu fui pra essa entrevista super nervosa, era uma dinâmica, eu lembro até hoje, assim, detalhes. E no final, eles perguntaram a minha idade. Eu falei que tinha 15. Que pena. Mas aqui é o mínimo 18 anos e tal. Eu falei, não, tudo bem, mas eu posso fazer? Posso continuar? Já tô aqui, né? Não, pode continuar. E aí eles me deram uma redação. E eu sempre fui boa escrever, assim. Eu sempre gostei muito de escrever. E aí eles mandaram escrever uma redação. Escrevi redação sobre preconceito. E não sei o que e tal. Aí, beleza. Passou 3 dias depois, me ligaram. Falaram, a gente vai te contratar, porque a gente gostou da sua redação e não sei o quê. E eu fiquei super feliz. E aí eu fui contar pro meu pai, né, que eu tinha passado, liguei pra ele. Pai, passei na entrevista. Você precisa ver a decepção dele, assim, tipo... Oi? Como assim? Aí ele, parabéns, né, e tal. Aí, à noite ele chegou em casa e falou, filha, vamos conversar. Você prefere o emprego ou você prefere fazer um curso de inglês? Que aí ele sabia que eu queria fazer o curso de inglês e tal. E aí eu acabei trocando o emprego para fazer o curso de inglês. Mas falando assim de não conseguir, eu nunca pensei nisso. Sim. Então não é uma coisa assim, já aconteceu de eu não conseguir, já. Mas não era uma coisa que me preocupava, não conseguir determinada coisa. Tá, mas teve difícil algum falar. não marcante pra você? Não. Não, Nenhum marcou. nenhum. Superou e foi. Acho que é isso. Com certeza eu tive nãos, né? Com certeza. Eu lembro de um. É muito ridículo. É muito ridículo. Eu fui fazer teste pra ser Mamãe Noel. Mamãe Noel! Assistente do Papai Noel, não era Mamãe Noel, era... Assistente. Mamãe Sabe Noel. assistente? Sei. E eu não passei. o Uma duende. menina, eles preferiram uma menina, uma outra menina, ficou eu e ela na final E aí você não de ser assistente do Papai Noel, e eles escolheram ela. Foi isso. Você foi rejeitada como doente, Fui então. Eu fui rejeitada como assistente de Papai Noel. Adorei. Muito bom. Tá bom, então vamos agora para quando a bicicleta entra. Como que entrou a bicicleta na sua vida, Gi? Você foi uma criança que você pedalava criança? Você tem isso na sua memória de infância? Pedalava, mas não era longe de ser como esporte. Era muito lúdico, muito brincadeira. Você pedalava no bairro, assim? No bairro, no Ibira. Meus pais moravam ali perto, me levavam sempre no Ibirapuera. A gente pedalava lá, no prédio, no condomínio. Mas assim, brincadeira. Nunca foi esporte. Nunca levou muito a sério. Não. Esporte mesmo foi natação, que desde criança. Mas a bike era só brincadeira mesmo. Eu nem imaginava que bike era um esporte quando eu era criança. Muito bom. E falando, então, acho que da bike, né? Essa parte do significado dela, da tua vida, assim. Quando foi que você teve a primeira vitória na bike, mas não te remetendo a um troféu? Primeira vitória que
sabe? Que de repente sedimentou algo ali pra você. Olha, eu comecei a pedalar como meio de transporte. Não foi no esporte. Eu comecei em 2005, indo trabalhar. Porque eu não aguentava mais o trânsito de São Paulo, pegar carro, essas coisas. E falei, não, vou trabalhar de bicicleta, inspirada por uma amiga na época que ia trabalhar de bike. E o dia que ela falou pra mim que ela ia trabalhar de bike, eu achei aquilo fantástico. Eu falei, nossa, que sonho maravilhoso. Você faz um esporte, né, uma atividade e ainda se locomove. E aí eu, com essa coisa de ser mais destemida, aí, tudo bem, se não der e tal. Fui lá, comprei uma bicicleta, já subi na bicicleta, já comprei um capacete e fui me aventurar nas ruas de São Paulo. E a primeira vez foi horrível, assim, porque eu não sabia o que eu tava fazendo, a real é essa, né? Eu subi na bike sem ter a mínima noção do perigo que é você No trânsito de São Paulo. andar no trânsito de São Paulo. E aí eu comecei a ver aquele monte de carro, eu falei, meu Deus, vou pra calçada. Eu mais empurrei a bicicleta aquele dia do que pedalei. Mas assim, ao mesmo tempo, eu gosto de desafio, né? Então, falar, não, eu vou conseguir fazer isso uma hora. E tinha eu morava num lugar que tinha uma subida, uma ladeira, assim, que hoje eu olho, eu não acho tão absurdo, mas na época, pra mim, era intransponível, assim, pra mim, eu nunca vou subir essa ladeira. E, por incrível que pareça, a primeira vitória mesmo foi quando eu consegui, depois de anos, passar aquela Sem ladeira. descer. Porque eu olhava ela e falei, não, hoje eu vou. Aí o que eu queria fazer? O que eu falo pra todo mundo não fazer hoje. Passar rápido. Aí eu acelerava a perna. Aí chegava na metade. Eu tinha que pôr o pé no chão. Eu não conseguia. Você não tava de sapatilha, né? Pelo menos. De tênis. Não, de tênis. E eu falava, meu Deus. Eu falava assim, eu tenho que entrar rápido nessa subida pra embalar. E não embalava, né? Chega uma hora que você dá ré. E aí, sei lá, depois de anos, eu consegui passar a subida Essa sem foi pedalar. a primeira vitória. Essa foi a primeira vitória. Eu falei, caramba, eu sou capaz de fazer isso. Foi, Não, e uma grande vitória é você conseguir trabalhar. E você começou aí todos os dias. Não, Não? Não foi assim, linear. não foi. Eu falo que tudo que a gente começa tem um processo, né? Não é assim, agora você tem que criar o hábito, você tem que... Eu só consegui colocar a bike como meio de transporte mesmo depois que eu vendi meu carro. Porque enquanto eu tinha carro, eu muitas vezes preferi o carro do que a bike. Comodidade, Sim, né? sim. E aí, quando eu vendi o carro, eu fiquei sem um tempo, fiquei acho que uns 2 anos sem carro. E aí eu falei, bom, ou é transporte público ou é bicicleta. E aí eu consegui estruturar lá no escritório onde eu trabalhava um banheiro, um armário, porque aí eu conseguia deixar as coisas lá, chegar lá, tomar banho, trabalhar. E aí eu consegui inserir esse hábito na minha vida. Mas foi difícil, porque ir não era o problema. O problema era voltar. O problema era voltar à noite, 6 horas, 7 horas da noite, cansada. Aí ter que colocar a roupa de novo. E às vezes, chove, não sei o quê. Então, pra mim, essa adaptação aconteceu depois que eu me vi obrigada àquilo mesmo, de agora eu tô sem carro, eu tenho que fazer. Que legal, pioneira até nisso, porque assim, você fez isso numa época que não... Agora tá todo mundo fazendo, tem os banheiros adaptados, etc. Fico imaginando naquela época, as pessoas deviam te olhar assim com aquela cara de extraterrestre, né? Tipo, louca, né? Então eu fico imaginando. E eu lembro que eu pioneira. resolvi em 2012 fazer um MBA lá na Berrini. E aí eu ia pra Berrini e eu tive que brigar com a galera lá da GV pra conseguir deixar minha bicicleta lá. Eu imagino. Porque não tinha nem essa Onde possibilidade. deixar, imagina. E aí e-mail pra administração, não sei o que, até que eu consegui. E aí fora isso, eu chegava lá, todo mundo engravatadinho, roupinha social, e eu chegava lá de roupa de ciclista, capacete, assim, né, virei a atração da sala, a ciclista. Mas o problema também era voltar, porque aí acabava. Tudo bem, era 2 vezes por semana, nem era todos os dias, mas acabava 10h30, 11 horas da noite, eu tinha que voltar de bicicleta. Aí essa parte era mais tensa, mas passei. E quando virou esporte? Virou esporte depois da Maria. Depois que eu tive a Maria.
Eu tive marido em 2008, aí em 2009 eu me separei. E aí eu voltei a pedalar como night bikers. Jura? Olha só, hoje nas madrugadas começou o começo Sabe da noite. o posto de gasolina que a galera se encontra à noite Sei. pra sair e rodar na cidade? Nossa. Foi assim, procurei na internet grupos de pedal, não sei o que, apareceu. E o grupo que eu frequentava, até hoje tem uma galera que eu sigo, se eles assistirem vão saber, o Irineu, uma galera, o Juninho, chamava Você Pedala. E aí era um grupo que a gente saía do Ibirapuera ali e ia rodar pela cidade. Aí que eu comecei a entender o que era a bicicleta de estrada, o que era uma mountain bike, o que era uma bike urbana. Que até então, pra mim, assim, tem duas rodas, bike. marcha é bicicleta. Se uma é pra trilha, outra é pra asfalto, a outra é pra, sei lá, BMX, não fazia a menor diferença pra mim. Pra mim era tudo bike. E aí que eu comecei a entender um pouco do esporte e me aventurar numas coisas assim. Vamos, por isso que eu falo, às vezes eu acho que faltou em mim um filtro, né? Algumas vezes. Porque eu sempre achei que eu podia fazer tudo, mesmo que o meu físico não permitisse. Tipo, vamos pra Riacho Grande, pedalando. Legal, quantos quilômetros? Vai dar uns 80. Vamos, mas assim, eu não pedalava nem 30. Como que eu ia pedalar 80? Mas eu não tinha essa noção. Pra mim, eu conseguia. Na minha cabeça, eu ia conseguir. Aí voltava empurrada pelos amiguinhos, né? Porque não aguentava, meu corpo não aguentava. Quem nunca? Então, por isso que eu falo, quem nunca? Tem uma Hoje eu história de vejo uma vocês prova. com medo de sobrar, eu falo, gente, mas já sobrei, olha. Tem uma prova que você se inscreveu, Já não fui tem uma história assim, empurrada. de uma prova de 100 quilômetros que Tem. você se inscreveu Foi de nessa canoe? época. Eu não tinha bike de estrada, não usava sapatilha. Eu tinha um óculos Ray-Ban, nem era Ray-Ban, mas assim, o formato, né? E me inscrevi, porque me falaram que ia ter uma prova de 100K no Rodoanel, que ia ser a inauguração do Rodoanel, foi em 2010. E aí eu falei, vamos, quem faz 30 faz 100. Não é assim? Tipo isso. Já faço 30, vai e volta todo dia do trabalho, faz 100. E aí me inscrevi de tênis, com uma bike que, na época, um colega meu, nem vou falar amigo, porque amigo não faz isso, né? Um colega, essa bike é pra você, compra ela, não sei o quê, uma bike híbrida de alumínio, só que o cara tinha 1,90 m de altura, e eu não fazia noção de tamanho de bicicleta, pra mim era bicicleta. Lógico. Sei lá, devia ser 56 o tamanho da bicicleta, e eu uso 52 hoje. E eu comprei a bike do menino. Então a bike era gigante pra mim, eu não usava sapatilha, e fui fazer essa prova. De capacetinho, Ray-Ban, não sei o que, sem comer, sem assim, tipo, gel, essas coisas. Imagina, pra quê? Eu sei que assim, eu fiz, né? Mas eu caí várias vezes de cansaço, de verdade, assim. Chegou uma hora que eu falei, eu não aguento mais. E eu tô cansada. E eu lembro que eu fazia uma conta assim, eu tenho que andar 20 km por hora pra não ser cortada. Porque a prova você podia fazer em 4 horas e meia, o 100K, que era o limite do corte. E aí, com isso, eu tinha que andar numa média ali de 20, 21. Eu falei, acho que eu consigo andar numa média de 20, 21, meu. Chegou uma hora que eu caí de cansaço, aí levantei, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Enfim, eu terminei em cima do tempo, assim, da linha de corte, mas eu consegui terminar. Obstinado. E aí, sei lá, acho que isso, quando, pra mim, é muito difícil fazer uma coisa, eu tenho isso, né? Eu quero fazer. Sim. Até eu conseguir, eu não sou essa, eu vou desistir porque não é pra mim, não. Eu falo, não, eu sou teimosa. Sabe aquela teimosia? Até o fim. Eu vou até o fim. Você não consegue? Consigo. Quer te instigar, então é te provocar assim, né? Você Provocar não consegue. sim. Porque eu não consigo. É muito louco isso. Muito bom. Falou que eu não consigo, eu Aí falo, você consegue. eu vou conseguir. Hoje, mas aí nessas você estava trabalhando com seguros e pedalando como mobilidade, e aí começou a entrar como lazer, como esporte, como uma coisa maior, mas quando você percebeu que podia virar algo a mais? Quando eu comprei a bike de estrada. Aí eu comprei a bike de estrada, coloquei sapatilha, e a sapatilha foi assim, a aula de sapatilha, não, põe a sapatilha aí e vai, no meio do trânsito, entendeu?
Loucura. Eu falo que Deus protege os ignorantes, os bêbados e as crianças. Eu era ignorante de não saber o que eu estava fazendo. Mas deu certo, e aí eu comecei a participar de provas, que tinham várias provinhas assim dessa, tipo essa do Rodoanel, que na época, Claro, que patrocinava, Claro mesmo, de telefone. Uhum. E aí eu comecei a fazer essas provinhas, comecei a me animar, e eu falei, nossa, tô gostando disso. E assim, pedal, e todo final de semana, comecei a treinar com um treinador. E aí foi, né? Aquele processo todo. Como na época não tinha muitas mulheres que pedalavam, eram pouquíssimas, assim. Eu sempre pedalei muito com homem, porque eram poucas as referências femininas que a gente tinha no ciclismo. E eu fui chamada muito rápido para competir provas ranqueadas, né? Que são as provas da federação, jogos abertos, jogos regionais. Correr por equipes de prefeitura, porque as equipes de ciclismo, as prefeituras, elas formam equipes de ciclismo, como todos os esportes, né? Vôlei, natação, para competir esses jogos, que é tipo umas Olimpíadas, né? Não sei se vocês já ouviram falar. E então eles formam equipes para isso. E aí eu fui chamada para correr por uma equipe, na época, de São Bernardo do Campo. E assim, não sabia nada, assim, eu tava pedalando, tava me empenhando e tal, mas eu não tinha experiência, bagagem pra isso. Mas assim, como não tinha muitas mulheres, a mulher que aparecia lá, eles queriam pegar pra... Não é que você é boa, eu não era boa, eu era uma das poucas, entendeu? Mas assim, foi muito bom, porque quando eu comecei a competir com as equipes, eu aprendi muito, eu entendi o que é o trabalho de equipe, eu entendi o que é a parte técnica mesmo do ciclismo, de você economizar energia, né? De você colocar a força no momento que você tem que colocar, de estratégia, comecei a entender que às vezes você tem que abrir mão do seu para o outro, para outra da equipe, né? Para ajudar e ter esse espírito colaborativo. Aí que eu comecei a entender o que era o ciclismo mesmo na essência, sabe? E isso me fez crescer muito e muito rápido, porque eu comecei a competir muito. Todas essas provinhas que tinham ranqueadas, eu ia. Pegava a minha filha, colocava embaixo do braço e levava ela junto. Muito bom. Foi assim. Bom. Aí daí, Lulu, né? exatamente, aí daí, ter a ideia de montar uma assessoria voltada para mulheres, o que você via que faltava? O que você achava que você podia oferecer de diferente? Eu via duas coisas. Faltava técnica para as mulheres e acolhimento. E alguém que realmente... Porque qual era o perfil das mulheres que pedalavam? As mulheres que eram, como eu, que foram criadas de uma forma mais masculinizadas, com homens e tal, que não tinham medo, entendeu? Ou não é que não tinham medo, às vezes eram tão ignorantes, né, nesse sentido, que nem pensavam tanto no medo, tipo, sabe? Que era o meu perfil. Então, a gente tinha mulheres pedalando nesse perfil. Mais arrojado, mais se joga, se cai, levanta. Só que quantas mulheres são assim, né? Poucas, por isso que tinham poucas mulheres pedalando, né? Num esporte que ainda é machista, imagina há 10 anos, 15 anos atrás, né? Então, eu acho que foi nisso que eu pensei. Quando eu comecei a pensar em algo voltado para a mulher, porque aí quando eu comecei a pedalar, aquilo transformou tanto a minha vida e foi tão importante para mim, né? Eu mudei tanto, como eu falei para vocês lá no começo, que eu falei, cara, por que não tem mais mulher pedalando, sabe? Eu queria ver mais mulher pedalando. Sair um pouco dessa coisa de homem pedalando toda hora e, sabe, sempre lá sofrendo, porque, né, na maioria das vezes os homens que eu treinava eram bem mais fortes que eu. E aí eu comecei a pensar nisso, eu falei, o que falta para as mulheres pedalarem, descobrirem um esporte, né? E aí falta a técnica, que é a segurança de você fazer um esporte de risco, né? Que você ganha velocidade, vai pra estrada, isso e aquilo. E o acolhimento de falar, vem cá que eu vou te ensinar. Porque tudo que eu aprendi, claro que eu tive pessoas que foram minhas referências, mas assim, foi meio que na tentativa e erro, né? Não tinha uma pessoa com uma didática de falar, vem cá que eu vou te ensinar a colocar sapatilha, vem cá que eu vou te ensinar a fazer curva. Não, era assim, olha... E tenta fazer igual.
E às vezes você até faz intuitivamente, mas sem aquela consciência do porquê que você está fazendo aquilo, que hoje eu acho que é muito importante, né? Para você ter segurança. Então, foi nesse momento, assim, que eu comecei a, primeiro, comunicar com mulheres. Então, eu comecei a escrever. Eu usava muito Facebook na época, não usava tanto Instagram. O Instagram era muito para foto, né? Não era textão. Sim. O Facebook era uma coisa mais dia a dia. Aí eu comecei a escrever sobre ciclismo feminino, sobre técnica de ciclismo. Aí, na época, a saudosa Érica Salum, que era uma ciclista também, que era nossa amiga e tal, ela trabalhava na Go Outside, ela me chamou para ser colunista, para escrever sobre ciclismo feminino. Aí eu comecei a escrever toda semana para a coluna da Go Outside. E aí, com isso, eu fui, e aí competindo, ganhando algumas provas e tal, eu fui fazendo o meu nome dentro do ciclismo, né? Já tinham poucas mulheres. Então, eu acabei ficando mais conhecida, né? O meu nome ficou mais conhecido, e foi aí que, em 2016, final de 2016, comecinho de 2017, eu pensei na Lulu, no primeiro momento, só ensinar técnica, não tinha assessoria, né? Eu só queria que as mulheres chegassem no ciclismo mais preparadas. Acho que essa foi o pontapé inicial, assim, de querer que as mulheres, primeiro, começassem e estivessem mais preparadas para competir, para cair menos, para ficar mais segura, para ter mais agilidade em cima da bike. E aí a coisa foi mudando, né? Tomando uma forma que não planejei. Não foi uma forma planejada, foi uma forma que foi acontecendo. Todo mundo fala, mas você pensou em tudo? Não, eu não pensei em nada, na verdade. Eu fui vivendo. Foi indo. Vivendo. Você planejou, eu falei, não tinha um business plan, não fiz isso. Eu simplesmente tinha essa vontade. Sim. Partiu de uma vontade de ver mais mulheres pedalando. Ai, que legal. Com certeza. E o que mais te surpreendeu conforme a Lulu foi crescendo? O que você acha, assim, que mais te... Eu acho que o que mais me surpreendeu foi ver que, de fato, tem muita mulher que quer, mas não faz porque tem medo. E isso foi, assim, muito gritante para mim. A hora que eu lancei um produto que não existia, porque não existia. Não existia ninguém que fizesse um curso de técnica. Você chegava numa assessoria, você tinha que chegar pronto, clipado, pedalando, entendeu? Sabendo ou não sabendo. Então, eu acho que quando eu cheguei com essa proposta, que na época foi super inovadora, e muita gente abraçou, né? Muita gente legal, assim, abraçou, lojas abraçaram, eu tive apoio de muita gente, porque realmente foi uma coisa diferente. Como assim, técnica? Ninguém falava em técnica. Hoje é uma coisa que as pessoas falam muito, mas há 8 anos atrás, né, 10 anos atrás, ninguém falava disso, que era importante ter técnica. As pessoas falavam de força, de velocidade, de força, e não de você saber o que você está fazendo. E quando eu comecei a falar disso, começaram a aparecer as mulheres, eu falei, caramba, olha o mercado que tem aí de mulher querendo pedalar, e não começa porque não tem esse acolhimento, essa coisa, vem cá, deixa eu pegar na sua mão, vamos lá, vou te ensinar do zero. Então, isso me surpreendeu muito, porque eu não sabia que existia esse mercado. Porque no começo, eu queria ensinar técnica para as mulheres que já pedalavam. Entendeu? Então, a mulher já pedala, eu vou ensinar técnica, para ela ter mais segurança. Não é que eu pensei já na mulher que não pedalava. Eu pensei E aí começaram a aparecer as mulheres que não pedalavam e queriam começar. E mulheres mais velhas, inclusive, nem eram mulheres novinhas, assim. Eram mulheres de 30 a mais, 35 a mais, e que queriam começar a pedalar. Então, isso me surpreendeu bastante. E foi muito legal. Positivamente, né? Com certeza. Sim. Falando. Com certeza. E hoje, assim, eu vejo, né? Eu tô, acho que há 3 anos, se eu não me engano, com você. E eu vejo a quantidade de pessoas, né? Assim, das mais diversas tribos, idades, é tudo. Que hoje se encontram por conta do ciclismo, né? E como isso, acho que muda muito a vida da gente. Não tem o que dizer, né? E pegando até, acho que esse gancho da minha fala... tem algum depoimento de alguma aluna, assim, que te emocionou de uma maneira surpreendente, assim? Tem muitos. E todos os dias. Porque eu vou falar para vocês que não é
um trabalho fácil, né? É um trabalho que exige, às vezes as pessoas olham a gente no Instagram, capacetinho lá bonitinho, roupinha bonitinha, sorriso e tal, mas é difícil. Primeiro, porque eu falo que a Lulu é uma marca que foi construída, assim, com muito amor, muito esforço, mas ao mesmo tempo, você faz ali gestão de pessoas o tempo todo, né? Você sabe, né? Sim. Você trabalha com isso. Você tem que estar o tempo todo gerenciando a expectativa das pessoas, o que elas esperam, atender a expectativa, e nem sempre a gente consegue. Muitas vezes a gente não consegue. E acreditar no propósito, porque eu já ouvi muito falar assim, meu, isso aí é modinha. Ah, mulher pedalando é modinha, daqui a pouco vai passar, entendeu? Daqui a pouco a Lulu vai morrer, você tem que abrir para homem também, você tem que não sei o quê, você tem que... E a gente sempre confiou no propósito de prioridade, são as mulheres dentro da Lulu. Hoje a gente até tem produtos para homens e tal, mas sempre foi para mulher. E a gente persistir nisso e não ceder, né? Uhum. E agora eu esqueci a pergunta. Me perdi. Um Do depoimento. Ah, o depoimento. Se E aí, algum todos os depoimento dias, que te e assim, eu emocionou. estou falando que é difícil, porque muitas vezes eu fiquei pensando, será que eu tô no caminho certo? Será que é isso mesmo? Será que vale a pena continuar? E todas as vezes que eu tive dúvida, todas as vezes que eu falei assim, será que é isso mesmo? Será que não é melhor eu encerrar e procurar um emprego? CLT. Alguém veio pra mim, Gi, queria te agradecer por isso, por isso, por isso. Isso mudou, o ciclismo mudou minha vida. E sim, os mais variados depoimentos, desde questão de depressão, depressão assim muito, eu era deprimida, eu tomava remédio. Com o ciclismo eu parei de tomar remédio. Até, nossa, eu criei coragem de mudar de emprego, de pedir demissão. Eu criei coragem de falar com o meu marido, porque a minha relação não estava legal, de me separar. Tô enfrentando uma doença e o ciclismo está me ajudando a enfrentar essa doença. Temos a prova aí da Jéssica, a própria Bia. Então, assim, seria injusto eu falar de algum único, mas assim, todos os dias eu tenho a confirmação. Não vou chorar. Eu tenho a confirmação de que eu faço um trabalho que realmente... e não sou eu que transformo a vida das pessoas. Eu falo isso, né? E nem a Lulu, nem as professoras. Na verdade, a gente só entrega uma outra ferramenta. Quem transforma a vida de vocês são vocês mesmas, né? Não somos nós. A gente só mostra para vocês que é possível. E aí vocês abraçam aquilo e se transformam, né? Então, isso pra mim é a confirmação, todo dia. Sempre tem alguém que não seja aluna, às vezes no Instagram. Nossa, eu vi o que você postou ali, nossa, aquilo serviu pra mim, sabe? Aquele texto que você escreveu. Então, é isso. É todo dia uma demonstração de que eu tenho que continuar. Que é esse o chamado. Que bom você falar. É esse o chamado. Hoje, qual que você acha que é o diferencial da Lulu para chegar nisso? O que a Lulu tem? A gente tem... Bom, primeiro, eu acho que a gente tem uma equipe que é apaixonada por bike, né? Eu, a Lília, a Xanda, a Ju, todo mundo ali a Vivi, é muito apaixonado pelo que faz, né? Pelo esporte, pela bicicleta e o que temos em comum. A bike mudou a nossa vida, né? A vida de todo mundo que tá ali. Então, e eu acho que é uma coisa muito verdadeira e genuína, assim. É uma coisa que todo mundo vê que a gente é apaixonado. A gente não faz isso. Não tem a Lulu, por dinheiro, por status, por visibilidade. Não, é porque a gente ama estar ali e a gente ama estar em cima da bicicleta todos os dias. Então, acho que isso é um diferencial. E o segundo, acho que é a didática. Acho que a gente conseguiu construir e implementar uma didática, uma linguagem direcionada, assim, para quem está começando, para a mulher, para quem tem medo, e entender, né, que
todo mundo começou um dia e ter paciência e, enfim, eu acho que é um conjunto de coisas, mas eu acho que a equipe que a gente tem hoje é um diferencial. Com certeza. Eu vou só Concordo. complementar a sua resposta, porque eu acho Complemento. assim, muito bacana isso, porque você falou, a gente tá lá por paixão, por amar, e a gente sente isso. E que bom que também vem o dinheiro junto, porque assim, tá tudo bem o dinheiro caminhar junto com o amor e com a paixão por aquilo que vocês fazem, né? Então eu acho que isso também está dando tão certo, já tem um tempo que vocês estão fazendo isso, é porque vocês passam isso com verdade. Então acho que tem um lugar também da gente aprender a aceitar também aquilo que a gente tem como retorno. Com certeza. Dinheiro é muito bom também, Com entendeu? Então, Precisamos, a né? gente faz com amor e a gente vai receber também esse dinheiro, enfim, né? Porque a gente tá fazendo uma coisa muito bacana. Sim, então, é um trabalho legítimo, com né? certeza. Então, só embalando isso. Apesar de melhor. algumas pessoas acharem que a gente só pedala, né? É só Elas estão prazer. ali brincando, se divertindo. Vocês estão ali se divertindo. Nossa, então, é isso. Estamos também. Também. Que bom, né? né? E além de ensinar, você passou a ouvir muitas histórias, né? E depois de tantas entrevistas, o que você aprendeu sobre ouvir? O que você conta pra gente? Nossa, eu tava falando isso hoje pra uma pessoa. Às vezes a gente escuta, mas não ouve, né? Como é importante você ouvir o outro. Antes eu escutava, mas eu já tava tão preocupada com a minha resposta que eu não ouvia. Eu só escutava. E hoje eu mudei. Hoje eu consigo ouvir as pessoas, ouvir as histórias, ter empatia, né? Eu lembro que uma época, agora falando lá de trás de novo, eu achava que eu não tinha sensibilidade, assim, de entristecer com as histórias das pessoas, ou sentir as histórias das pessoas, assim, de verdade, sabe? De me emocionar. Eu achava que eu não era uma pessoa que sentia emoção, né? Eu me achava muito racional e fria até. E depois que eu comecei a ouvir muitas histórias e ter mais contato com as pessoas, né? Gente, eu era de fato um bicho do mato, que ninguém... conhecer mais as histórias das pessoas e ter mais empatia, eu comecei a sentir mais, né? Ficar triste, ficar feliz com as histórias. Então, isso mudou bastante a minha relação com o sentimento, sabe? De ser mais sensível. Eu acho que é isso hoje. Eu sou muito mais sensível, assim. Esse é o aprendizado, as histórias das pessoas. Eu consigo sentir aquilo que a pessoa tá me passando, sabe? O sentimento dela eu consigo me emocionar. Entendi. Acho que é isso. Que acho que essa é a parte difícil, realmente ouvir, igual você falou, né? Não só escutar. Não só escutar. E o que as histórias que você ouviu têm em comum, mesmo as histórias sendo muito diferentes? O que você acha que você encontrou aí? Com certeza, as características que o esporte acabam desenvolvendo, assim, na pessoa. Mas eu acho que o principal é o senso de capacidade. Quando você começa a fazer uma coisa que você considera que é muito difícil ou que você não é capaz, e quando você consegue, você desenvolve essa autoestima mesmo, de falar, eu sou capaz, eu consigo, eu já consegui fazer isso, eu consigo fazer qualquer coisa, né? Então, acho que isso é uma coisa muito comum das pessoas que começam a pedalar, de se sentir capaz. Eu acho que é um ponto em comum, assim. Eu sou capaz de fazer isso. Eu consegui fazer isso. Eu fiz meus primeiros 100 quilômetros. Eu fui fazer o caminho da fé. Consegui fazer o caminho da fé. Consegui fazer uma prova que eu achava que era impossível. Então, acho que é esse desenvolvimento a mentalidade de eu sou capaz de fazer o que eu quiser. É muito comum em todo mundo que começa. E qual que é o outro lado, assim, teve alguma história que você, de repente, você não esperava? Sabe aquela história que você fala, caramba, inesperado mesmo, que foge desse comum, né? Comum super, entre aspas, porque você acabou de falar de coragem, de, sei lá, protagonismo, de ser capaz e etc.
dentre essas histórias, ou, enfim, das tuas alunas, teve alguma que para você foi inusitado? Inusitado, tô pensando aqui. Já aconteceu, eu sempre acreditei muito nas alunas, como um todo, mas já aconteceu de eu olhar uma aluna e falar assim, acho que não vai, entendeu? Acho que não vai rolar, mas me surpreendeu, entendeu? Tá. Porque rolou. Acho que a pessoa era tipo eu, assim, sabe? De cabeça, de falar, não, eu vou conseguir, mas aí eu olhava ela em cima da bicicleta e falava, meu Deus, ela não vai conseguir fazer o que ela tá falando que ela quer fazer. Mas ela conseguiu. E às vezes eu sou surpreendida também em relação a isso. Porque hoje, depois de muitos anos, a gente acaba desenvolvendo um sentido. Assim, você olha pra pessoa, você já sabe, sim, né? Com certeza. Puta, essa aqui vai rápido, essa aqui vai demorar mais, né? A gente consegue ter essa... Ler melhor, né? ler melhor a pessoa e tal. E algumas vezes eu duvidei daquela pessoa em específico, assim, da capacidade, e ela positivamente me surpreendeu, porque virou uma chave, assim, em algum momento que foi, entendeu? Que legal. Então, às vezes acontece isso também. Muito bom, né? Que bom. Bom, Mas inusitada, não tô conseguindo lembrar de uma coisa muito Alguma inusitada, história assim. Tá bom, pode alguma história mais tocante, que você fala, meu, me desmontou essa história aqui. Não. De desmontar, assim. Deve ter. Com certeza. Mas tudo bem. Não tô Era lembrando. mais pra... era Não tô mais... lembrando. Tá tudo bem. Quem sabe eu lembro até o final. Tá Te bom. conto. Vamos deixar guardadinha essa. e qual um valor que você acha que ficou mais forte em você depois da Lulu? O valor. Nossa, gente, vocês estão com umas perguntas, hein? Acho que eu queria o roteiro antes. Vou voltar pro tema relacionamento. Para mim, hoje, o relacionamento é muito importante com pessoas. Coisa que não era antes. Então, comunicação, sabe? Eu acho que comunicação, hoje em dia, para mim, é o mais importante de uma relação. Independente da relação que você tem com a Sim. pessoa. Sim. E eu prezo muito isso, hoje em dia. Me comunicar e me fazer entender. Né? Tá. Porque pensa que no ciclismo, você tá lá no pelotão, se você não se comunica, é acidente, é queda, você não ganha a prova, acontece, né? E quando você consegue se comunicar, se fazer entender né, ter transparência no que você pensa, no que você está entregando, acho que isso muda toda a dinâmica de relacionamento, seja ele qual for. Então, isso para mim hoje tem muito valor, comunicação. Boa. A gente entrou num tema aqui que eu esqueci de comentar antes aqui, que a gente está falando agora de opiniões, valores e filosofia da vida. Tá. Então, só para você entender o mote agora, aí já consegue te direcionar melhor. Falando sobre esse universo, acho que do feminino, né, assim, tem algum tema de vida que você pensa hoje em dia, que você acha que as mulheres deveriam falar mais, discutir mais, que você gostaria, inclusive, de ouvir mais também? Muito. Com certeza, Jô, porque eu acabei, como eu falei, eu fui criada com homens, Sim. basicamente, assim, os amigos homens, o meu pai, que era mais próximo, os diretores. Então, eu sempre tive uma atitude, assim, mais masculinizada. E o que me fez mudar foi a Lulu. Foi esse direcionamento, assim, mulheres, 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 de ter amigas mulheres, E eu fui criada também, né, nesse meio, de uma forma a ter mulher como rival. Uhum. E não mulher como uma companheira, né? Assim, de amizade, de profissão. Eu lembro que eu trabalhava na corretora com era uma par minha, a Paty, e a gente era tipo arranca-rabo o dia inteiro. A gente brigava o dia inteiro, entendeu? Porque uma não concordava com a outra, a gente não tinha essa... E a hora que eu comecei a descobrir, caramba, se a gente se unisse, se a gente realmente
eu não conseguia elogiar a mulher. Olha E não era só. porque eu não queria elogiar, é porque eu não tinha esse hábito, eu não fui criada dessa forma, né? Eu fui criada para ser rival e não para ser parceira de mulher. Então, eu tinha dificuldade de falar, nossa, como você é boa nisso que você tá fazendo, né? Sei lá, uma boa dentista, uma boa administradora. Eu tinha essa dificuldade de elogiar mulheres. E então eu acho que a gente precisa olhar para isso. E eu comecei a olhar para isso, né? Quando a Lulu aconteceu na minha vida, que eu comecei a ter mais contato com mulheres, eu falei, caramba, a gente precisa olhar mais para isso, a gente precisa confiar, né, que uma coisa é você ter amigas mulheres, que você vai falar, outra coisa é você confiar naquela mulher, Sim. como amiga, como profissional, né? Eu ainda vejo um pouco disso, né, um pouco desse preconceito, assim, não, esse tipo de profissional é só homem que eu procuro, né, e não tem problema, mas assim, tem um problema quando quando isso vira uma misoginia, né? Ou um preconceito em relação àquela profissão da mulher. Digo isso porque o esporte, ele ainda é muito machista. Quantas treinadoras mulheres a gente tem? Poucas, ainda, né? Sim. E aí é natural que quando você vai procurar um treinamento de performance, eu quero melhorar minha performance, você vai procurar quem? Mulher ou homem? Homem, na maioria das vezes. Você não vai procurar uma treinadora mulher. A mulher, ela vai servir o quê? Que eu falo que a mulher é a professorinha do ensino fundamental, do pré até a quinta série. Que é a fofinha, que é a boazinha, não sei o quê. Aí entrou na faculdade, mestrado, não sei o quê. É o quê? A maioria é homem. É verdade? Então, ainda ser homem te dá mais credibilidade em determinadas situações e profissões, que eu acho que a gente precisa falar sobre isso, né? E eu tenho falado sobre isso de forma mais contida, né? Não tão explícita, mas eu falo bastante sobre isso. Às vezes eu acho que muita gente, a Lulu ainda não tem essa característica de, é performance, não serve, porque as mulheres não confiam que a gente é capaz de entregar performance. As próprias mulheres, entendeu? Sim. Então, eu acho que a gente tem que olhar um pouco para isso também e falar, será que eu não estou sendo dessa forma um pouco machista em relação a isso? Porque eu falo que o machismo não é do homem, só do homem, é da sociedade. Sim, com né? certeza. Então a gente precisa rever alguns comportamentos. E eu acho que esse é o momento, né, da gente rever alguns comportamentos. Eu revejo todos os dias os meus. Tem situações que eu olho e falo, aqui eu tô sendo um pouco machista. Opa, deixa eu voltar, entendeu? Com certeza. Então, e a gente fala pouco sobre isso. Importantíssimo falar sobre isso, inclusive. Assim. A gente fala pouco sobre isso, entre nós. Eu não tinha pensado sobre esse viés, sabia? E você falando agora, acho que assim, insista mais nessa narrativa, porque eu acho que ela é importante pra gente ouvir, inclusive, e porque às vezes a gente nem pensa justamente por esse viés inconsciente, né? Inconsciente. Muitas vezes é então, inconsciente. acho que é super importante. Tem toda a razão. Ô, Gi, mas Muito essa bom. questão da competitividade entre mulheres, que é esse estigma também, né, de que as mulheres se competem entre si e veem umas às outras como rivais. Você acha que é muito diferente no universo masculino e no universo feminino, dentro do esporte? Você acha que de fato existe isso? Não. Eu acho que é igual. Também acho. É competitividade, ponto. Só que quando é a mulher, tem um peso diferente. Porque é mal visto. Porque é mal visto. Exatamente. A competitividade entre os homens, é legal, são competitivos, estão lá, não sei o quê. Entre as mulheres é mal visto. É como se fosse inerente aos homens, Exatamente. né? E as mulheres é uma coisa feia. É feio. E não é. E assim, tudo bem ser competitivo. Eu sempre defendi a competitividade, porque é isso que faz a gente subir a régua, né? De melhorar, de querer evoluir. Só que quando é a mulher, é mal visto. Não é legal, entendeu? Então é isso que a gente tem que falar também, tem que mudar esse tipo de pensamento. Não, tá tudo bem ser competitivo. Às vezes eu falo assim, mas ela é muito competitiva. Tipo, já fala de uma forma pejorativa. Eu falo, qual o problema? Exato. Eu sou super competitiva. Claro que tem
né? A competitividade boa para fazer você evoluir, não para prejudicar o outro, né? Eu acho que mas isso independe de ser homem ou mulher. Sim, né? é humano. É humano. Isso. Então, eu acho que é só essa diferença. E o é o ruim peso tratar- que você coloca Exatamente. em cima da mulher. Exatamente. É tratar como se fosse uma coisa ruim entre as mulheres e saudável entre os homens. E não é. Exatamente. Pode ser Concordo saudável, pode ser ruim nos dois, É. né? Nos dois sexos. Nos dois, exatamente. Nos dois gêneros, né? Exatamente. Rótulos. E, Gi, e o que é liberdade pra você hoje? Ai, liberdade é isso. É fazer o que eu gosto, né? Fazer o que eu amo. Estar em cima da bicicleta, pra mim, é uma forma de me sentir viva, de me sentir liberta. De chegar e pegar minha bicicleta e poder ir pra onde eu quiser, né? Eu acho que hoje, antes eu era muito mais destemida em relação a isso. Hoje, depois, né, de várias situações, várias coisas que aconteceram, eu já penso melhor, né, nos momentos onde eu vou, com quem eu vou, se eu vou sozinha, se eu não vou. Mas, independente disso, é subir em cima da bike, ir pra uma estrada, sentir o vento no rosto, isso pra mim não tem dinheiro no mundo que pague essa sensação de estar em cima da bike. Então, pra mim, a bike representa liberdade. Sempre. Maravilhoso. E o que te mantém em pé nos dias difíceis? Acho que hoje eu vejo a vida, eu não vejo a vida, eu vejo a vida como um treinamento. Quando você tá treinando pra alguma coisa, você nunca tá assim, né? Numa crescente. Você tá sempre assim. Um dia bom, um dia ruim, um dia bom, um dia ruim. Então hoje eu falo que tudo é pro bem. Por mais que pareça não ser, né? Tudo tem um porquê, um propósito, um motivo. Então, hoje eu vejo a dificuldade como um processo. Então, eu não fico me lamentando, né? Tem as dificuldades? Tem, né? E principalmente esse ano foi um ano de muitas dificuldades. Que eu e outras pessoas, né, enfrentaram, mas eu penso assim, o ciclismo me ensinou isso, é o próximo, é sobre o próximo pedal, é sobre a próxima corrida, é sobre a próxima prova. O que foi. E tem uma coisa que a Tota falou no último podcast dela, ela falou, se tem um problema que pode ser resolvido, não é um problema. É uma pequena chateação. Adorei. Adorei essa fala dela também. Maravilhosa. Tudo eu falo assim, pode ser resolvido? Pode. Então é uma pequena chateação. Boa. E tá tudo bem, né? E eu acho que é isso, a dificuldade ela faz parte do crescimento. Então a gente tem que olhar com mais carinho para a dificuldade, sabe? Não é só querer que a vida seja maravilhosa e a gente não tenha problema nenhum. Eu já não tenho mais essa imaturidade, não. Utopia de você achar que a vida tem que ser sempre linda, maravilhosa, a gente tem que estar sempre bem, sempre feliz, sempre sorridente. Não temos, né? E tá tudo bem. Exato. Né? Então eu encaro a dificuldade assim, o que eu tenho que aprender com isso? O que isso serve de aprendizado pra mim? Eu já fui atropelada na Leopoldo. Ai, sua louca, bicicleta, você vai vender. Não vou vender. O que eu tenho que aprender com isso? Qual foi o aprendizado? Eu preciso ser menos confiante. Né? O excesso de confiança, ele também nos atrapalha. E eu sempre tive muito excesso de confiança. Então, eu consegui equilibrar isso. Hoje, eu sou mais consciente. Tenho confiança? Tenho. É importante. Mas eu procuro não ter em excesso. Então, eu acho que é isso. A dificuldade já serve para ensinar alguma coisa pra gente. E eu olho para ela hoje com bastante carinho. Pra dificuldade. Muito bom. Muito bem. E depois de todas essas histórias, que eu me emocionei também. Eu vi, você tava ali, ó. Eu acho que as Olhinho cheio de mulheres, lágrimas. eu acho que as mulheres realmente precisam ouvir o que você falou. Mas depois de todas as histórias emocionantes, a gente precisa rir um pouco. Eu não tô há tanto tempo na Lulu, mas eu queria saber qual foi o maior mico que você já pagou no pedal. Puta, muitos. Muitos. Desde cair, assim, na frente da garagem, no posto de gasolina. Sabe umas coisas assim, de cair na frente das pessoas? Muito.
Deixa eu pensar. Uma vez numa prova, não sei se foi mico, porque nem todo mundo ficou sabendo. Mas eu tive que fazer xixi no bretelle. Todo mundo ficou sabendo até hoje. Agora vamos ficar. Eu tive que fazer xixi no bretelle numa prova. Faz parte. Foi um mico, porque, né, depois você fica lá toda Xixizada. toda xixizada. Já perdi chip de prova. Essa história é legal do Chile, no Gran Fondo do Chile. Foi um mico. Foi um mico. Porque eu fui pra prova e eu tava com uma intenção de ganhar a prova, porque eu tinha me preparado bastante pra ela, o Gran Fondo lá do Chile. E aí eu fui pra largada e tudo lindo, maravilhoso, esperando lá alinhada, tal. Daqui a pouco eu olho minha bicicleta sem o chip. Tinha caído no transporte. E o chip, sem ele, você não consegue marcar o tempo. Só isso, né? É como se você estivesse ali na pipoca. E faltava, 10 minutos pra largada. E aí eu comecei a entrar em desespero. Falei, segura minha bicicleta, saí, fui falar com o organizador, falei, perdi meu chip, preciso de outro chip. Ele falou, minha filha. Agora. E assim, eu tentando falar espanhol com inglês, Nossa. outra língua. E aí eu falava assim, eu perdi o chip. Ele falou, não posso fazer nada. Eu falei, como assim? Não pode fazer nada? Eu preciso de um chip. Aí ele falou, mas é só você largar e o seu tempo não vai ser computado. Eu falei, não, mas eu quero ganhar a prova. Eu tava assim, Obstinadíssima. obstinado, eu quero ganhar. Aí ele olhou pra minha cara assim, quem é você na fila do pão? Dando esse chilique. Dando esse xerique falando que você quer ganhar a prova. Nem te conheço. Confiante. Que é essa louca? E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Perdi. Aí eu falei assim, tá bom. Eu vou largar com o meu Garmin e vou marcar a prova. E aí no final a gente vai ver. E eu fiz como se eu tivesse o chip. E eu fiz segundo. Eu não ganhei, mas eu fiz segundo. Ai. E aí eu peguei meu Garmin lá, comecei a juntar todo mundo, todas as meninas da prova. Não, causei. E conseguiu? Consegui, cara. Olha Eu que dei meu legal. Garmin na mão dele, falei, Tó, leva lá, analisa aí. Aí peguei a primeira colocada, peguei a terceira colocada. Aí elas foram testemunhas que eu tinha feito segundo mesmo, aí eles me deram o pódio. Que máximo. Foi um mico, porque, Você causou, eu mas causei. deu certo. Por uma Mas ótima deu certo. causa. Adorei. Gisele, você é muito obstinada. Ela é muito obstinada. Deu certo. Que maravilhoso. Muito bem, muito bom. E eu acho que eu vou até juntar umas duas aqui. Que se existisse um manual Gisele Gasparotto, tá? Quais seriam suas 3 regras mais engraçadas? Engraçadas? Mais engraçadas. Eu não sou engraçada, gente. Mas assim, pensando... E também assim, juntando isso... Com assim, se você não tivesse que passar 24 horas sem bike, sem Instagram, sem trabalho, o que você faria? Nossa, acho que eu ia morrer. Nossa, é muito drama. Sem Sem trabalho, bike, trabalho tudo bem, mas sem bike. sem bike, não. Sem bike, sem trabalho, sem Instagram, Adorei. o que eu faria? Sei lá, acho que eu iria para um alto de um morro. Chorar. Ia fazer um trekking, ia ficar sentada contemplando. Não, eu gosto de contemplar paisagem, assim, eu acho legal. Talvez fizesse isso. Ia subir, sei lá, a pé em algum lugar e ficar sentada olhando pro nada. Pico de Itapeva, sei lá. A Pedra do Baú. Muito boa. E o Acho manual que da isso. Gisele? Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa fácil. Eu não era fácil, eu era uma pessoa difícil. Mas hoje, eu acho que, pra mim, eu falo que a verdade liberta. Pra mim, a verdade, né, seja qual for, é libertador. Então, é fácil lidar comigo desde que as pessoas sejam transparentes e verdadeiras. Se isso, fala assim, Gisele, eu te odeio. Tá tudo bem, entendeu? Não tem problema. Você tá falando o que você sente, né? Você tá sendo verdadeira com você e comigo.
tá tudo bem. Eu falo que fala a pior verdade, mas não tenta me enganar. Sendo isso, é simples. Tudo pode, menos meia branca com sapatilha preta. Tudo pode menos meia, gente. Sério, não pode? Daquelas assim. Ela é novata. Você usa esse. Já vou jogar. Não, sapatilha Boa. preta, meia branca. Viu? Manual da Gisele. Deixa eu anotar. Anota. Esse aí não dá. Pneu murcho. Esse aí fora de cogitação. Muito bom. Tem mais alguma dessas, Gi? Bretelle branco, Bretelle branco é difícil. não dá. Nossa, existe? É para Existe, poucas eu já pessoas. vi. Pra mim, só o Pogacar e olha lá. o campeão E o mundial, Evenepoel. o Van der Poel pode usar. Tá. Só nem- campeão mundial pode Eu usar. nem sabia que existia, pra você ter uma Existe. ideia. Não existe. Existe. Então, De resto, Parabéns. ninguém pode usar bretelle branco, na minha opinião. Ah, as 3 regras mais engraçadas, já foram Já 2. conseguiu. A sapatilha preta. Tem mais alguma? Pensa Não, que o você problema vai não é a lembrar. sapatilha preta, o problema é a a meia. branca. A Mas meia só pode branca, uma cor de com meia, sapatilha aquelas meia. têm alguma cor de meia. Preta. Preto com preto. Ou azul Ou, marinho. ou escura, É, meia escura. escura. Não me coloque meia clara com sapatilha preta. E bretelle branco também, pra mim, é fora de O resto cogitação. pode até falar que te odeia. Pode até falar que me odeia, mas não pode. Apareça assim comigo. Muito bom. Ô, Gi, se sua vida fosse um filme, qual seria a cena mais improvável que realmente aconteceu? Nossa, já aconteceu tanta coisa na minha vida. Conta uma Bizarra. absurda. Bizarra. Ah, mas aí é coisa muito... Não pode. Faz mal. Censurou. Ah, já aconteceu do tipo, no Instagram, muita coisa assim de... julgamentos, né? Sim. Quando você tem mais visibilidade, Sim, é natural sim, que as sim. pessoas se achem no direito de opinar sobre o que você tá falando, fazendo, e tudo bem, né? A gente faz parte. A gente fala, você tem que aceitar porque você tá ali se expondo. Mais ou menos, né? Mas, por exemplo, quando eu fui assaltada, que viralizou meu vídeo Sim. e foi parar até TV. no Datena. Tem gente, Foi. eu falo que tem gente que me conhece hoje, não porque eu pedalo, mas porque eu fui assaltada. Uhum. Você não é aquela que foi assaltada, que saiu na TV, até Uhum. hoje. Eu sofri bastante com misoginia mesmo, das pessoas falarem, pô, mas você também tava Mulher, sozinha sozinha naquele mulher, lugar. com uma bicicleta cara, É. e andando às 9 da manhã, né, tipo... De vítima a vilã. Então, isso acontece bastante. Mensagens, às vezes, no Instagram, do tipo... assim, xingamentos. O xingamento da pessoa. Você é feminista! Tipo, a pessoa acha que tá me xingando, me chamando de feminista. Porque virou, né? Infelizmente, o movimento, né? Feminista, ele é um pouco deturpado. Então, as pessoas acabam olhando isso como uma coisa ruim. O que não é. E acho que isso é um outro assunto que a gente tem que falar também sobre, porque não é ruim, né? Não, Ele só é deturpado. exato. E então, de tipo, ter que bloquear, porque a pessoa fica lá e manda mensagem, não sei o quê, aí eu vou lá e bloqueio, né? Então, coisas assim, que Você imaginava que isso aconteceria na sua vida? Jamais. Jamais, né? jamais, foi? sim. Por exemplo, que um vídeo meu fosse viralizar nesse nível e eu ia começar a ser julgada e as pessoas falando, no começo eu aprendi a lidar com isso também, porque no começo eu me consumia muito, eu ficava muito chateada. Eu queria responder, aí eu queria entender, queria fazer a pessoa entender, mas a pessoa que tá ali falando, ela não quer Não. entender nada, ela só quer Falar. falar. Causar. E aí eu fui aprendendo com isso também, de falar assim, não, o que eu vou dar atenção, né? E eu aprendi uma coisa assim, que eu até acabei esquecendo, vou falar agora. Eu não vou agradar todo mundo. Nunca. E eu sofria muito com isso. Porque eu queria agradar todo mundo. Eu queria que todo mundo gostasse de mim, que todo mundo me achasse legal, que todo mundo gostasse do meu trabalho, que todo mundo gostasse do... E eu entendi que não. E tá tudo bem. E é Entendeu? libertador, não? Isso é libertador. Você fala... E se livrar disso, sabe? Desse peso, de carregar esse peso de você ter que agradar todo mundo. Mas eu aprendi isso primeiro. Na prática ali, vivendo, né? Porque eu falei assim, eu vou enlouquecer.
Lógico. né? Ah, é porque fulano falou de você, porque ciclano não sei o quê. Antes eu ficava, meu Deus, mas o que que eu fiz? O que eu não sei. Agora eu falo, paciência. Exato. Eu Mas leio... Gi, isso é uma necessidade humana, né? Assim, a gente quer ser amado, A gente quer. a gente quer ser querido e faz parte, né? Faz. Então, só que a gente demora bastante. Eu acho que assim tem um lado de maturidade, talvez, que a vida vai Maturidade. trazendo, pra gente ter um, ai, tá bom, não É. precisa ser pra todo mundo, mas demora muito. Demora. E principalmente pra nós mulheres, que É. ainda tem um lance de aparência, Sim. de se ser, provar. sei lá, querida e etc. Então, ainda tem um lado feminino que eu acho que ainda é muito mais pesado. Muito. E eu vivi isso também, Eu porque imagino. no lado da aparência é a mesma coisa que é um preconceito, mas isso existe, a gente tem que falar sobre isso. Por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, ai, eu não vou naquela nutricionista que ela é gordinha. Então, como que a nutricionista que é gordinha vai me emagrecer? Se ela mesma consegue se emagrecer. Esse tipo de preconceito, né? Sem saber o que Tá por trás. tá por trás da vida da pessoa, quais são os problemas que ela tá passando, enfim, quais são as questões dela, ninguém quer saber. E eu vivi muito isso no ciclismo, por quê? Porque quando eu comecei a pedalar, eu tava acima do peso. E quando eu comecei a competir, eu estava acima do peso. Eu fui emagrecer agora, de 1 ano e meio pra cá, mesmo, né? Eu sempre fui acima do peso estipulado, né? Pelo esporte, vamos dizer assim, né? Que geralmente são pessoas musculosas e magras, né? Uhum. E eu sempre destoei disso. E foi difícil, porque muitas vezes eu ganhava a prova e eu tinha que ouvir das pessoas, nossa, mas você é forte, mas você não tem biotipo de ciclista, né? Várias vezes eu vi que eu não tinha biotipo de ciclista. Aí eu falei, caramba, qual que é o biotipo do ciclista, né? E acho que isso é uma coisa que a gente ainda precisa falar sobre, porque Precisa. fica todo mundo sempre focado no corpo. Exato. E não no quanto você entrega em cima da bicicleta. Exato. Não importa. Eu ouço até hoje, não mais de mim, mas de outras pessoas, assim, nossa, aquela mulher pedala muito. Se ela fosse um pouco mais magra, ela ia voar. Eu falo, gente, ela já voa. Exato. Assim, entendeu? Exato. E assim, a gente não sabe o impacto que a gente pode causar na vida da pessoa falando uma coisa dessas. Exato. A gente tem que ter muita responsabilidade para falar. E eu sofri muito com isso. Várias vezes eu ouvi, eu chorava quieta assim no canto, falava assim, meu Deus, eu chorava assim várias vezes, a ponto de chegar na minha ginecologista lá, a Tati Parmigiano, que eu amo, chorando, eu falava assim, meu, eu tenho algum problema. Me ajuda, eu tenho algum problema que eu não consigo emagrecer, eu não consigo chegar no peso que eu quero e tal. E então, eu acho que do meu lado, isso é muito mais cobrado Sim. por conta do trabalho que eu exerço, né? Uhum. Por eu ser a vitrine Uhum. ali. E, de certa forma, as pessoas veem a vitrine, elas querem ver o biotipo que elas querem ter. Ou que a sociedade Exato. pede pra ter. E se não tem, fala, não confia tanto. Que loucura. Entendeu? E se a gente for pensar, isso acaba sendo uma convenção, porque assim, pode ser que talvez as mulheres que sejam mais magrinhas, etc. E assim, olha que loucura, né? Porque assim, você acabou sendo penalizada, sofreu e sendo uma mulher vencedora, atleta de ponta, sabe? Então assim, que cruel isso, Cruel. porque ao invés de te enaltecer pelas suas vitórias, pegam, de repente, um único ponto em que você não está no padrão. Mas, gente, cadê os resultados? Cadê a obstinação? Cadê, né? Então, Mas isso é cruel. Isso e é eu acho cruel. que por isso, inclusive, que eu acho que é muito legal de você que tem essa voz, você que tem, eu acho que esse alcance, principalmente no ciclismo, falar isso, trazer isso na sua narrativa, porque isso podem ter outras Giseles por Tem aí muitas. que sofrem a mesma coisa, né? Então, se você começa a falar e a gente começa a normalizar isso, tira um pouco, sabe? Desse ranço, dessa coisa de que todo mundo tem que ser igual. E não tem que ser Não igual. tem. Não tem. Então, muito importante É. você falar isso. Isso é uma coisa que eu sofri a vida inteira. Desde o ciclismo, assim, de ter que estar dentro do padrão para poder ter a confiança das pessoas, entendeu? Ou ter até a admiração das pessoas, porque sempre foi assim. Ah, se emagrecer um pouquinho vai andar melhor, se perder peso, não tem o biotipo. Foi o que eu vi a vida inteira, entendeu? Sim. E hoje eu vejo
as pessoas falando de outras pessoas e isso me incomoda, Claro. Sim. entendeu? Porque isso causa, na minha cabeça, assim, causou, mas não foi uma coisa que me colocou numa situação assim de tipo, vou desistir de tudo, não quero mais, e me colocou numa situação ali de depressão, ou de ficar muito Sim. focada naquilo. Eu sempre continuei fazendo as coisas que eu tinha que fazer, independente disso. Mas pode ter gente que não tem a mesma Exato. reação, a mesma forma de lidar com certas coisas, né? E isso vai afundando a pessoa cada vez mais. Exato. Por isso que a gente vê hoje muitos atletas com distúrbio alimentar, Uhum. né? Ou para o esporte e aí engorda 300 quilos, entendeu? Porque a pessoa teve tanta restrição a vida inteira, se condicionou tanto aquilo, que quando ela se vê um pouquinho liberta, ela vai e se afunda, entendeu? E ela Sim. vai pro outro lado, né? Que é o lado do exagero. Com certeza. Mas eu acho que é importante falar sobre isso, porque não tem um padrão e não tem que ter. Não tem que ter. É. Exato. Não tem que ter. A gente se compara com ciclistas profissionais, não somos profissionais, né? Somos todos certeza. amadores com outras, né, outras responsabilidades além da bike. A bike tem que ser um lugar de tirar pressão e não de colocar mais pressão, né? Com certeza. De você começar a se cobrar em excesso, e eu acho que quando essa cobrança vira uma coisa pesada, perde o sentido. Com certeza. Porque você não tem que... você não tem que nada. Você não tem que ganhar prova, você tem que fazer o que te faz bem, né? E se aquele negócio... tem gente que lida bem com pressão. Eu lido bem com pressão, eu gosto. Eu gosto de fazer força, eu gosto de sofrer em cima da bike. Mas a partir do momento que isso começa a virar um peso, de te consumir a ponto de você ficar mal com aquilo, você precisa repensar, Com certeza. né? Qual é o peso que você está dando para aquilo? Então, acho que as pessoas estão se perdendo um pouco nisso principalmente, né? Eu falo muito das mídias sociais e tal. A gente sempre tem que mostrar que a gente tá bem, que a gente tá feliz, que a gente tá magra, que tá com a melhor roupa, a melhor bike, melhor performance, o pódio, né? Tá tudo maravilhoso nas viagens, tudo maravilhoso na nossa vida. E isso tá deixando a gente doente. Sim. Porque a vida não é isso, né? É. E eu falo pra minha filha que tem 17 anos, que ela começou a falar, tem alguma coisa errada na minha vida. Por quê? Porque minha vida não é igual a menina do TikTok. Eu falo, realmente, nem a dela é assim, né? Pois é, esse é o recorte. É um recorte. Com É certeza. um recorte. Só que tá todo mundo nessa... Tá todo mundo sabendo que é um recorte, que isso não é realidade, mas tá todo mundo querendo viver essa utopia, achando que é realidade. É muito louco isso. Não é? Dá Hoje- pra enlouquecer. Agora, olhando para frente, para o É. futuro. Qual é a grande pergunta que você está se fazendo para 2026? Cara, eu penso muito no tempo, né? Eu fico pensando até quando, né? Eu vou competir. Eu acho que é uma coisa que eu não pensava antes, agora eu já começo a pensar. Apesar de eu achar que fisicamente eu ainda tenho bastante para entregar, eu já começo a pensar um pouco mais nisso, assim, da questão física mesmo, de tanto como atleta como professora, né? Você tá ali todos os dias em cima da bicicleta. Então, acho que é uma coisa que eu tenho pensado mais na ação do tempo, assim, de tentar deixar um legado mesmo, né? Sólido para a coisa continuar independente da Gisele. Acho que é esse o caminho agora daqui para frente. De construir mesmo uma coisa que qualquer pessoa possa tocar. Continuar. Qual é o Entendeu? sonho para Lulu, então? É esse? É de que ela se perpetue com outras se pessoas? perpetue com outras pessoas. Exatamente. Muito bom. E qual coragem você ainda quer ganhar, Gi? Coragem? Coragem. Eu não sei. Eu acho que eu sou uma pessoa corajosa, né? Super. Talvez, é uma coisa bem idiota, assim. Sei lá. Uma coisa que eu jamais faria
que eu falo que eu não vou fazer nunca na minha vida é saltar de paraquedas. Até eu já saltei. Até eu já saltei. Você tem medo de altura, Eu Gi? morro de medo. Não, eu tenho medo de morrer Eu também. saltando. Eu também, eu não tenho essa vontade. Eu também. Não Não tem. tenho a mínima Então, vontade. assim, é uma coisa que falar assim, não, vai ser assim, vai ter que saltar. Eu falo, meu, Não vou. não vou. Porque eu falo que na minha vez, é sempre assim, na minha vez o paraquedas não vai abrir. Entendeu? É difícil. Não é? Pensar. Tá louco. Como é que você quer que quer dizer, como é que você pensa, na verdade, como é que você gostaria que uma aluna daqui a 10 anos se relembrasse da Lulu? Sabe, assim, naquele tempo, assim, daqui a 10 anos pra frente. E ela... Eu gosto muito quando as pessoas falam que o primeiro contato com a bike, assim, o esporte, de entender, foi com a Lulu. Eu tenho o maior orgulho de falar que a Lulu já iniciou e já treinou e já teve, né, já influenciou, né, na prática mais de 1.000 mulheres. Na bike, assim, presencialmente falando, né? Então, fora o que a gente deve alcançar, que a gente nem sabe. Mas falando de iniciação, de aulas, de treinamento, a gente já conseguiu atingir mais de 1.000 mulheres. Então, pra mim, é isso. A pessoa falar, eu comecei na Lulu. Vocês que ensinaram tudo que eu sei de ciclismo. Isso pra mim é o maior orgulho, assim, o maior presente que eu possa receber da pessoa falar que já foi Lulu, que já começou com a gente, e aprendeu a pedalar com a gente, né, pro esporte. Com certeza. É Com isso. certeza. Ai, Então, que sempre que eu lindo. ouço isso, eu fico muito feliz. Eu falo, ai, que legal. E eu procuro lembrar. Claro que eu não lembro de todas, mas a maioria eu lembro. E você sabe o nome, que eu fico impressionada. Nome e sobrenome. Jura? Porque E eu qual fico bicicleta tem? impressionada. E o número da bicicleta. Eu fico impressionada, porque às vezes Conjunto. tem muita gente, às vezes a gente tem verdade. rotatividade nas aulas, principalmente as mais cedo. E as pessoas vão chegando e você, oi fulano, oi fulano. Eu falei, meu, como é que ela sabe? Porque é muita gente. Mas é muito importante. Com certeza. É muito importante você olhar para a pessoa e ver que ela é uma pessoa e não um número. Isso, com certeza. Faz Então, a gente diferença. dá muita atenção para isso, de saber o nome. E às vezes, já aconteceu de esquecer, né? Óbvio. Aí, eu vou assim de canto. Ou eu pergunto, a Lilian? Pior que eu, né? Lília. A Lilian, esquece até o nome dela, às vezes. Aí, Lilian, você lembra? Puta, não lembro. Aí eu vou... Em alguma aluna que eu tenho um pouco mais de intimidade, eu falo, fulana, pergunta o nome daquela aluna ali. Ai, qual é o seu nome? Isso que aí ela vem me contar. Nunca vi isso, viu? Pra mim é raro, porque você Não, tem uma memória é muito raro. boa. É muito É boa. raro, mas às vezes acontece. Não, e é humana, né? Tá É. tudo certo também. Não, e aí, às vezes, se é uma pessoa, uma aluna nova, o que às vezes Tá eu faço valendo. é ir lá no WhatsApp, Tá, na turma. Né? na turma, e procurar a foto, Boa. e aí eu vejo o nome. Mas, assim, no Boa. último caso, eu pergunto. Ah, tá Ai, tudo qual é o seu certo. nome mesmo? Assim. Tá tudo certo. E o que te emociona de verdade e que você normalmente não demonstra? Quando as conquistas, não minhas, mas as conquistas das alunas, de quem tá ali no dia a dia. E pode ser a conquista mais boba, assim, do tipo, o debut, sabe? Que não é boba, né? Mas assim, consegui fazer o debut sem empurrar, consegui... Eu tô com uma aluna agora que, tô dando aula particular, ela tá com muita dificuldade de se equilibrar na bicicleta. Principalmente as mulheres ou pessoas que aprenderam a pedalar depois de adultas. Se equilibrar na bike mesmo. Não é que não sabia se equilibrar na bicicleta. Uhum. Não aprendeu quando criança. E, geralmente essas pessoas têm muito mais dificuldade com o domínio da bike. E eu lembro que ela tinha medo, assim, de andar no Parque do Povo, não é nem a ciclovia, Olha só. no Parque do Povo. Você viu que eu falo com a mão, né? Aí eu fico batendo em tudo. Gasparoto. Italiana. Eu fico aqui, derrubando estúdio. Ela parou um dia, ela tava tão nervosa, que ela parou um dia, e aí eu olhei pra ela, ela começou a chorar, compulsivamente, assim. Compulsivamente. Aquilo me tocou de um jeito, aí eu abracei ela. Aí eu falei, pode chorar. Eu chorei junto com ela, porque me emocionou tanto aquilo, assim, a pessoa tava se esforçando tanto pra
pra estar ali, tava tão difícil pra ela, e é uma coisa que pra gente é tão fácil hoje, né? Ou pra quem aprendeu a pedalar quando criança, porque a criança, eu gosto de dar o exemplo das crianças, elas têm uma coisa que a gente, quando adulto, perde, que é a ausência do medo. A criança não tem muita noção, né? Do perigo, né? Ah, não tem noção do perigo. Não tem mesmo, literalmente, ela não tem noção do perigo. E com o tempo a gente vai criando as nossas armaduras ali e ficando com mais medo. Então, quando eu vejo uma situação dessa, assim, de tensão extrema, de medo extremo, e a pessoa, ela solta aquilo, assim, em forma de choro, aquilo me emociona demais, porque eu fico com muita... eu tenho muita empatia com isso. Eu falo, gente, como deve ser difícil pra ela tá ali, sabe? E como ela é corajosa ao mesmo tempo de estar ali. Então, isso me emociona muito. Antes eu até de entender todo esse processo, a gente às vezes até julga um pouco. Fala, nossa, mas não acredito que ela tá chorando por causa disso, né? Mas pra ela, é muito importante aquilo. É uma coisa que realmente é muito difícil. Então, hoje isso, a hora que eu vejo que a pessoa conseguiu, né? E o conseguir, não é que ela virou uma profissional, é conseguir estar em cima da bicicleta, conseguir fazer uma volta, sei lá, de 20 quilômetros sem parar, já é uma conquista gigante, assim, a pessoa fica tão feliz e tão agradecida que isso me emociona muito e faz muita diferença na vida da pessoa para tudo, né? Então, acho que essas pequenas conquistas das pessoas que pra gente hoje são pequenas, mas que pra elas são grandes, são coisinhas que me emocionam bastante. Muito bom. Primeiro 100K, passei o tira-saia, consegui subir o tira-saia e chora, e não sei o que, eu acho isso muito legal. É maravilhoso. É muito bom isso. Com certeza. Bom, e agora, perguntas rápidas. Já indo pro final, né? Vamos fazer perguntinhas rápidas. Bate Uma mania. Mania, mexer no cabelo. Quem nunca? Tudo que eu vou falar é mexer no cabelo, mexer no rosto. No cabelo e no rosto. Até que você não mexeu tanto. Não, né? Mas eu tô batendo nas coisas. mas quando eu vou gravar no Instagram, eu fico toda hora mexendo na boca. Eu tenho essa mania. Boa. Um orgulho silencioso. Putz, silencioso o quê? Que eu não falei pra ninguém? Ou Aqueles que você vibra internamente, assim. Fazer coisas que as pessoas desacreditavam. Você nunca vai ser isso. Pronto. Várias vezes eu já ouvi. Você Que nunca delícia. vai conseguir, sei lá, fazer, sei lá, top 10 no top 5 no Letap. Fiz, entendeu? Acho que isso é um motivo de orgulho que com certeza. demorou, mas foi. Uma pessoa com quem você gostaria de pedalar. Do mundo todo. Do mundo todo? Nossa, hein? Essa vai ficar difícil. Minha filha. Você vai, né? Ela vai fazer a iniciação, que eu já sei. Jura? Olha, eu dando spoiler. Vai, Spoiler. vai, em fevereiro. Meu Deus, que coisa linda. Vai fazer a Então iniciação. tá prestes a prestes a realizar. Ai, que linda. Vamos ver, né? Também não vou botar uma Vai. expectativa, porque vai que ela não curte. Tá bom. Uma palavra para 2025. 2025 foi um ano desafiador. Acho que é essa a palavra. Tá tudo certo. E uma agora para 2026. Renovação. Acho que é essa. Tô entrando confiante. Ai, que bom. Tô entrando confiante. Isso é ótimo. A frase que você deixaria para o mundo hoje. Uma frase que eu tenho, às vezes até, acho que já tive muito no meu Instagram, no meu Facebook, no meu WhatsApp, é do Gandhi. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Não adianta você querer ver um mundo diferente se você não começa por você. Acho que essa é a principal.
Muito bom, adorei. Então a gente está indo aqui, acho que para o final, para o encerramento. Então é o seguinte, olha, acho que aqui em nome nós três aqui estamos representando todas as alunas da Lulu, né? E foi muito especial ter passado, acho que essa horinha com você e conhecer esse lado além, né? Da atleta, da empresária, da professora, da apresentadora, assim, foi maravilhoso ver o lado Gisele humana, né? Humana como todos nós também, e ao mesmo tempo muito inspiração. Eu já te falei no privado, eu vou falar hoje aqui, que você é muito farol para as mulheres, e eu acho que você hoje, podendo falar sobre você, seus sonhos, seus medos, suas angústias, continua sendo mais farol ainda, porque te traz humanidade, né? A gente que está do lado de cá, a gente olha você assim num pedestal e fala, caramba, olha a Gisele, né? Então, esse farol de força, de obstinação, mas tem tanta sensibilidade, tanta delicadeza aí dentro também, né? Então, acho que hoje a gente conseguiu também, acho que ver todas essas suas facetas. Então, super obrigada. Amei. Foi uma honra, viu? Vocês exploraram muita coisa legal. Tem muito Foi muito bom da esse Jéssica roteiro. aqui, que nos ajudou muito a costurar isso. Então, acho que é Obrigada, isso. Gi. Obrigada. Eu amei. A Jo falou que você é humana, mas eu tô na dúvida, você sabe, né? Que você não é muito humana, porque a pessoa que faz um training camp, chega no domingo, ganha uma prova e segunda-feira vai dar aula, não sei, pra mim ela é diferenciada. Tem alguma coisa Tem errada. alguma coisa estranha errada nessa comigo. pessoa. Tem alguma coisa estranha nessa pessoa. Tem alguma coisa estranha nessa pessoa. Não, eu super te admiro, você sabe disso. Ai, obrigada, sim. Amei. Pra mim também é uma honra. Eu falo que eu sou fã de mulheres, assim, né? E na Lulu, acho que a gente tem exemplos maravilhosos, assim. E acho que as mulheres precisam de outras mulheres, né? E assim, eu acho que foi muito legal, assim, ter entrado e ver que vocês, as professoras, as meninas, as alunas se ajudam, sabe? Existe uma harmonia muito boa. Então, assim, eu acho que eu sou fã de verdade. E eu quero te parabenizar pelo seu trabalho, pela sua vida, e que você continue por muito tempo. Ai, obrigada. Muito Bom, eu fico muito feliz de ver essa construção, que eu falo que a construção da Lulu, eu posso até ter começado, né? Tido a ideia, mas ela não seria nada se não tivessem mulheres que também comprassem e vivessem esse propósito, né? Eu sozinha não faço nada. Então, se a Lulu é o que ela é hoje, né? E esse universo feminino cresceu, né? De mulheres que pedalam, tem crescido cada vez mais, não é por mim, é porque todas nós temos uma participação nisso, né? Todo mundo que olha para dentro e fala, precisamos mudar esse cenário e faz alguma coisa para isso, tem esse mérito e essa participação. Então, o grupo, ele é o que é o pelotão. por conta de todo mundo que tá ali, construindo um pouquinho. E eu falo, sempre vou falar, se a gente se unir mais, né, ninguém segura. As mulheres, né, Com certeza. no geral, ninguém segura. E então é isso, eu tô muito feliz de estar aqui, de falar um pouquinho sobre mim, sobre a história e além da minha, eu acho que eu fui construída também com base nas histórias de todo mundo, sabe? De todo mundo que eu conheci, que eu tive contato. Então, é isso, é uma história que é minha, mas ela se conecta com muitas outras e é isso que forma essa comunidade. Muito bom, Obrigada. muito bem. Muito bem. Então, esse foi o Na Roda Especial com Gisele Gasparotto. Já que nós abrimos, a gente fecha também. Muito obrigada. Obrigada. Tchau! Até o próximo Na Roda do Estema. Com ela.